Os versos são de Vicente de Carvalho. Só uma leve esperança em toda a vida, mais nada. Disfarça a angústia que é viver. Nem é mais a existência toda resumida do que uma leve esperança malograda. E o sonho da alma desterrada, sonho que a coloca ansiosa, sonho que a faz embevecida, é uma hora feliz que sempre vai sendo adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que sonhamos, a árvore milagrosa que supomos, toda carregada, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós nunca a encontramos, porque ela está sempre apenas onde nós a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. A mensagem do Episódios Diários de hoje, que iremos abrir, fala justamente sobre a falta de esperança disfarçada em desânimo. Desânimo é a mensagem 10 do capítulo dos Episódios Diários de Joana de Ângeles, a partir da mediunidade de Divaldo Franco. Tóxico imobilizador, o desânimo se insinua suavemente, dominando as reservas da coragem e submetendo o combatente à sua ação perturbadora. Instala-se a pouco e pouco, inspirando pessimismo e mal-estar, que se agrava, qual o invasor que conquista passo a passo os espaços abandonados à sua frente. O desânimo é inimigo covarde, que ceifa mais vidas do que o câncer, pelos resultados que logra na economia do comportamento humano. Quando sentires a insinuação do desânimo, ciciando-te falsos motivos para que abandones a peleja, ou a postergues, ou a desconsideres, tem cuidado. Usa a razão e expulsa-o da casa mental. Às vezes, se te apresenta na condição de mágoa, defluente de qualquer incompreensão sofrida, e em outras ocasiões, em forma de exaustão de forças que deve superar, mediante a mudança de atitude mental e de atitude física. A marcha do tempo é inexorável. De qualquer forma, as horas se sucedem. Utiliza-as de maneira condigna, mesmo que a peso de sacrifícios. Quando transpuseres a barreira da dificuldade, constatarás a vantagem de haver perseverado, descobrindo-te rico de paz, face aos tesouros de amor e realização que adquiriste. Motivo algum deve servir de apoio para o desânimo. Tudo na vida constitui convite para o avanço e a conquista de valores na harmonia e na glória do bem. O desânimo é a desesperança disfarçada, justamente porque, como muito bem coloca Joana de Ângeles, ela se instala pouco a pouco. Em geral, o desânimo não vem de uma hora para outra assim, muito firme, forte, visível, porque quando vem dessa maneira, a gente logo percebe e tenta combater. Percebe que algo não está normal, percebe que o corpo, por exemplo, não está normal, vai procurar ajuda, né? Porque vem mais como forma de cansaço. Desânimo é um cansaço mental que vem pouco a pouco. Por isso que é filha da desesperança. Há uma outra mensagem que nós já falamos aqui nesse livro, chamado cansaço. Cansaço e desânimo, eles estão muito próximos. Geralmente o desânimo leva ao cansaço e o cansaço leva ao desânimo. Só que o cansaço é uma esfera mais física. Numa palavra médica é a astenia. Em outra palavra médica é a fraqueza. É a falta de força. O desânimo é um cansaço mental. É uma falta de vontade.
é uma falta de disposição, entende? Quando eu estou cansado fisicamente, é muito natural que eu também comece a ficar cansado mentalmente. Quando eu estou cansado mentalmente, é muito natural que eu fique cansado fisicamente. Mas, por exemplo, quando nós atendemos pessoas que estão passando por depressão, a gente consegue ver isso muito bem, nítido a diferença. Muitas vezes elas nos falam assim: doutor, eu já estou com força física, eu percebo, eu consigo fazer as coisas, mas me falta é ânimo, me falta é vitalidade. Ânimo vem no mesmo radical de alma, ou seja, que dá vida, que dá força. Então, ânimo tem a ver com vontade e tem a ver com essa questão do pensamento. Quando eu estou com ânimo, eu tenho vontade e meu pensamento ele se conecta. Por isso que eu coloquei esperança. A falta de esperança é aquilo que a gente vê como fundamental no quadro depressivo. Ela tem como uma característica o desânimo. A pessoa com depressão tem cansaço, em geral tem cansaço, mas sobretudo ela tem falta de ânimo, falta de vontade. Por quê? Porque ela também tem falta de esperança. Dizia um professor muito inteligente de psiquiatria que eu tive, assim: a depressão é uma doença terrível, porque ela mata primeiro aquilo que deveria morrer por último, é a esperança. Diz o ditado popular, não é? A esperança é a última que morre. Mas quando a depressão mata isso primeiro, então esse professor fazia essa imagem, é uma doença terrível. E o curioso é que quando ele ia fazer o tratamento, e é uma coisa que eu também penso muito e faço, ele falava assim: olha, eu não quero que você acredite que você vai ficar melhor. Não. Eu quero só que você lembre que você vai ficar melhor. Porque quando a pessoa está com um desânimo, no auge do desânimo por causa da depressão, ela tem dificuldade de acreditar porque a sua vontade, o seu pensamento está diminuído nessa capacidade. Então ele utiliza a questão da memória. Lembra, quero só que você lembre do que eu estou dizendo, faça o tratamento, tome o remédio, etc. Essa é uma imagem interessante que eu queria trazer aqui para o nosso programa, para o nosso Jesus e Saúde Mental, porque quando nós estamos desanimados, e não é mais aquele desânimo que está chegando, vamos pensar um cenário em que a pessoa está realmente, totalmente desanimada. Vamos pensar até num cenário que ela não está com depressão, para não colocar para uma questão patológica da doença. Vamos colocar o desânimo, aquele trabalhador que está desanimado porque está desapontado, porque está decepcionado, porque está desesperançado. Ele está desanimado. Então ele tem dificuldade de acreditar, porque acreditar tem a ver com vontade e tem a ver com esperança. Como ele está desesperançado, como ele está decepcionado, como ele está nesse nível, ele vai estar desanimado. Então, nesse momento, eu gostaria que os senhores lembrassem do Evangelho. Mesmo que fique difícil ter a potência da crença naquele momento, mas lembre de todas as passagens de Jesus que ficaram na memória. Não ficaram na memória da história porque todos acreditaram sempre, fielmente, 100%. Não. Mas passou-se pela memória. Porque aqueles outros como Francisco de Assis, como Clara de Assis, como Joana de Cusa, como João Evangelista, como Pedro, como tantos que foram símbolos, né, de uma demonstração viva desse ânimo que vitaliza, mesmo em situações muito dolorosas da vida. Eles já tinham a capacidade de uma fé mais robusta, segurando o ânimo, segurando a vitalidade. Mas aqueles outros que estávamos em outros estágios, em outras reencarnações, ou agora mesmo, que nos desmotivamos com uma certa frequência, nós temos a possibilidade de lembrar da vida desses seres luminosos, lembrar da vida de Jesus, lembrar da passagem. Quando nós lembramos, nós abrimos espaço mental,
na nossa tela mental para ir relembrando também a esperança, refazendo a possibilidade de acreditar, e aí o ânimo vai ganhando força. O desânimo é a desesperança disfarçada. O desânimo é a decepção disfarçada. E quando vai tomando força, é porque às vezes um companheiro fez algo que a gente não esperava. É porque às vezes fulano... Aí vai se somando, né? Como diz Joana de Ângeles, um espírito amigo, em um Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem A Paciência, tem tudo a ver com isso. Ela vai dizer, a vida é difícil, bem eu sei. Ela se constitui de pequenos nadas, mas que são também pequenos espinhos que vão ferindo e quando se somam. Então, às vezes, são pequenas feridas, pequenas decepções que vão aprofundando o nosso ser. E quando a gente vê, aquelas pequenas feridas são uma ferida gigante, se a gente não se percebe. Instala-se pouco e pouco, inspirando pessimismo e mal-estar, que vai se agravando. Qual um invasor que conquista passo a passo os espaços abandonados à sua frente. É um tóxico imobilizador. Se insinua suavemente. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Desânimo como algo que não vem de hora para outra. Isso é cansaço que vem de hora para outra. Cansaço é mais fácil de observar. O cansaço a gente repousa, tem um limite do trabalho, né, o repouso para poder se vitalizar. Mas o desânimo é algo pior. Por isso que muitas vezes, pegando o exemplo da patologia, da depressão, os pacientes falam assim, doutor, eu já estou com mais energia, eu percebo, mas me falta mesmo é motivação. Me falta um ânimo, uma vitalidade da alma. Neste sentido, diz Joana de Ângeles, quando você sentir a insinuação do desânimo, comece a perceber o pensamento que está atrás do desânimo. Eu já dei a dica da decepção, já dei a dica da desesperança. Ela começa aqui a colocar algo mais específico. Ciciando, ou seja, gerando dentro de você falsos motivos para abandonar o projeto, a peleja. Ela coloca a peleja, porque de fato é um combate, né, interno que a gente trava. Ou então, não é abandonar, mas eu vou deixar para depois. Não é assim, deixar para depois. É para desconsiderares, entende? Então tem cuidado, diz a benfeitura. Usa a razão, por isso que eu estou usando aqui. O que é que está por trás desse desânimo? A decepção. A decepção porque, de certa forma, eu me feri. Foram pequenos espinhos, diz o espírito amigo Joana de Ângeles, mas que vão se somando. São pequenas decepções, coisas que a gente não imaginava, mas vão se somando, e nós começamos a ficar decepcionados demais, às vezes com a casa espírita, às vezes com a instituição que a gente trabalha profissionalmente, com a família, com a cidade, com a humanidade inteira. E aí vem um problema maior, o desânimo da vida. E aí já entra um quadro mais profundo, a desvitalização do viver. Então, por isso, sabendo a benfeitora do estrago desse tóxico, ela começa logo assim, é um tóxico. O desânimo é um tóxico, porque inicialmente parece uma besteira, parece um pequeno nada, mas vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, usa da razão, tentando entender qual é o motivo. Seja honesto com você. Não é que você vai atrás da pessoa para resolver o problema, porque às vezes, sinceramente, às vezes quer passar limpo demais, não adianta. Muitas vezes não adianta, porque é uma perturbação. Então, como é que você vai conseguir passar limpo uma perturbação inspirado por espíritos perturbados que querem ver só fogo, né? Colocam palha no fogo para o fogaréu aumentar. Muitas vezes, tentar tirar limpo a história só fica remoendo mais e mais. Porque dificilmente nós temos a humildade, de aceitar o ponto também que nós nos equivocamos, o nosso erro. É difícil aceitar um erro. Porque quando a gente vê o erro, a gente se sente um perturbado, a gente se sente um imperfeito demais, se sente um derrotado.
Então, para isso, a gente projeta tudo no outro. Projeta, numa linguagem técnica, a nossa sombra no outro. E aí vai para o diálogo de forma errada, porque só quer que o outro diga a sua parte da culpa. Então, nunca entra num consenso. Se for para buscar tirar limpo, busque pedindo desculpa, perdão, pela parte que lhe compete no drama que está acontecendo. Pela parte que te compete. Qual foi o teu erro? Qual foi a minha parte do erro? Olha, eu peço desculpa por isso. Eu errei por causa disso. E também não fique esperando que o outro peça desculpa. Se o outro pedir desculpa, ótimo. Se não, fazer o quê? Mas não vá, às vezes, achando que você vai conseguir resolver a contenda toda. Então, muitas vezes, é trabalhar dentro de si o desânimo, trabalhar dentro de si as expectativas. Por isso que ela coloca logo em seguida, e por isso que eu estou colocando agora, às vezes esse desânimo se apresenta na condição de mágoa. E essa mágoa é consequente de uma incompreensão sofrida. Grande parte das vezes, eu lido com isso como profissional, como palestrante, como pessoa que trabalha no movimento espírita, enfim, como profissional também, como professor. Grande parte das pessoas que procuram desanimadas é porque estão decepcionadas. Essa decepção é por causa de alguma incompreensão sofrida que gera mágoa, e isso acaba tirando a esperança. Então, por trás de um desânimo que vai aumentando, geralmente tem esses pontos aí. Pode existir outro, mas esse é um dos principais. Um dos principais. E é importante que você tenha coragem de você assumir para você mesmo. E, se possível, procurar alguém que seja de confiança, que você possa desabafar. Colocar as suas feridas para fora. Uma pessoa de confiança, uma pessoa madura também, que possa ter condições de escutar, para isso poder ir sendo trabalhado. E aí você vai ver, bem, primeiro, será que eu também me equivoquei? Qual foi a parcela de culpa? Se eu tiver uma parcela de culpa, vou tentar pedir o perdão por isso, tentar me desculpar por isso. Perdão para o outro, perdão para a energia cósmica, né? Para o equilíbrio cósmico. Pois bem, além disso, deixa eu ver se eu também não estou decepcionado e desanimado, porque eu esperava muito. Esse é um outro grande problema. E às vezes isso acontece por nossa imaturidade. Né? Grande parte das vezes, quando nós esperamos muito de uma casa, você está agora começando no espiritismo, e aí espera muito, sabe, das pessoas que são trabalhadoras espíritas. Só que as pessoas são pessoas como você, como eu, então são pessoas também com seus conflitos. Elas dificilmente estão indo na casa espírita só por causa de um amor, assim, de uma tarefa. Muitas vezes é realmente pela dor, de fato. Porque o que nos faz buscar mudança dificilmente é o sucesso. Eu vou procurar Deus agora porque eu estou muito bem na vida. Dificilmente a gente faz uma prece assim para agradecer e depois vai brincar, né? Vai comemorar, não só orando, não só rezando. Então, o que nos faz realmente refletir e mudar é, de fato, a tristeza. Em geral grande parte das vezes. Não significa que tenha que ser assim, mas é o que é. Grande parte das vezes é a tristeza. Portanto, é a dor que nos faz alguma mudança. E essa é a grande função, talvez, da tristeza e da dor. Fazer com que a gente mude a rota. Diz Leon Denis, o sábio Leon Denis, em Um Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor é uma iniciadora. Não vos digo, né, que procureis a dor, mas já que ela é inevitável, quando ela chegar, tente olhar o que é que ela está convidando a mudar. Essa é a grande perspectiva. Então, como são dores, as pessoas que estão trabalhando, elas também têm as suas dores. Os seus silêncios que fazem porque não tem ninguém para compartilhar. Então é natural que possa acontecer alguma perturbação, né? Alguma decepção. Mas será que não pode ser também algo da tua imaturidade? Né? Eu vejo isso pessoalmente. Eu, quando era mais novo, né, adolescente, mais jovem, meus 20 anos, era mais fácil eu me decepcionar, porque eu também era mais imaturo. Portanto, eu esperava mais do outro. A minha fragilidade de jovem, de imaturidade, fazia com que eu colocasse expectativa
Então essa expectativa demasiada também é responsável pelo desânimo que vai se miscuindo dentro de nós. Nesse sentido, que a gente possa fazer uma releitura. Então, Joana de Ângeles fala, usa a razão, o entendimento. Espera aí. Poxa, mas o outro também tem o direito, né? Eu cheguei nessa conclusão uma vez, mas se eu tenho a possibilidade de errar e não vou ter que ser assim condenado para sempre, né? Se Deus me dá uma chance, o outro também é filho de Deus. Então, se Deus me ama, apesar da minha perturbação, o outro também é digno do amor de Deus, apesar da perturbação dele. Então, nesse sentido, o outro também tem um certo direito de ser perturbado, já que eu tenho o direito de ser perturbado, ou seja, ter mais ameno, entendeu? Com você, com o outro. Amar-se para amar o outro. Não é todo mundo ficar na perturbação, não é isso, mas é assim, entender para não ficar aquela coisa cristalizada, aquela mágoa, aquela desvitalização, é um tóxico. E aí a gente usa a razão para poder ir, a gente vai falando assim, racionalizando, reinterpretando, psicoterapeutizando e aí modificar o patamar de emoção, o patamar da realidade que nós estamos. Esse é o convite que Joana de Ângeles faz claramente. Usa a razão e expulsa da casa mental. Desânimo da casa mental, mas não é do ânimo, não é uma coisa mais energética, física, porque ela sabe que na raiz do desânimo está muito isso que a gente está colocando. Então, a casa mental, poder reinterpretar, aí vai reinterpretando, vem um insight, e aí a gente consegue ir se livrando aos poucos e diminuindo aos poucos, sem ficar desconfiadíssimo, porque esse é outro lado, né? A gente se decepciona, aí fica, não se desanima, continua, porque é persistente, mas também fica desconfiadíssimo. Nunca mais se abre para aceitar nenhum trabalhador novo, nenhuma amizade nova, etc. Aí já é outro problema que a Joana de Ângeles também trata, e oportunamente a gente já tratará também desse tema da desconfiança, como já tratou no programa. Então, ela conclui, a marcha do tempo é inexorável. As horas vão se suceder. E ela vai dizer assim, olha, depois que você passar essa barreira da mágoa, essa barreira da decepção, depois que você passar isso, você vai entender que valeu a pena. Valeu a pena face aos tesouros do amor e face às realizações que tu conseguiste adquirir. Motivo algum deve servir de apoio para o desânimo. Porque tudo na vida constitui convite para o avanço. Tudo na vida constitui convite para a conquista de valores na harmonia e na glória do bem. Essa é uma última sugestão que Joana de Ângeles dá nessa mensagem, dizendo assim, olha, as coisas passam, as horas passam, as coisas vão passar. Se você mudar a tua atitude mental, usar a razão, para não ficar fixado nesse lodo que gera desvitalização, é como se fosse um mofo que desvitaliza, né? Um fungo, o fungo é danado porque ele desvitaliza, ele vira um comensal, e aí ele vive com a desvitalização, né, daquele que ele está sendo o parasita, aquele que está hospedando. Então ele fica lá, desvitalizando. Então o que ela vai nos propor é, depois que o tempo passar, se você não ficar como um mofo vitalizado pela dor, mas deixar o tempo passar, e você vê o futuro, no futuro e olhar para trás, você vai dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena persistir, valeu a pena não deixar o meu coração endurecer, valeu a pena acreditar nos meus ideais, valeu a pena persistir nos meus ideais. Aí eu entendo, aí você entende que a felicidade existe, mas nós nunca a colocamos onde nós a pomos. Só que ela sempre está, né, naquele local que a gente colocar. E aí, onde a gente está, a gente tira. É amanhã. É quando eu estiver junto do mundo feliz, quando todo mundo evoluir, quando as pessoas forem mais fraternas. Não é quando você for mais fraterno. É quando você e eu formos mais fraternos conosco. Porque
porque isso vai robustecendo o nosso coração. Por isso, possamos dizer, uma leve esperança na vida nos ajuda a vencer a angústia, as angústias que estão no viver. A existência não é apenas uma leve esperança, ela é uma esperança que, apesar de leve, vitaliza o nosso corpo todo. Por isso, existe sim a felicidade. Ela não pode ser uma árvore frondosa, uma árvore toda arreada de dourar dos pomos, porque nós não temos nem condições de carregar todos esses pomos de uma árvore ideal, que seria a felicidade completa. Nós não temos condições. Então ela não é essa árvore frondosa, arreada de dourar dos pomos hoje. Mas hoje ela já existe sim. Só que nós nunca a encontramos porque ela está sempre onde nós a pomos. E nós nunca a pomos onde nós estamos. Que a vitalidade possa reanimar a tua esperança em dias melhores, vitalizando o teu ser. Muita paz hoje, agora e sempre.